Nono ano, nós estamos estudando relações binárias, estudamos plano cartesiano, entendemos o que é uma função. E hoje nós vamos trabalhar função, mas especificamente a função do primeiro grau. Função do primeiro grau é uma aplicação, esse f quer dizer a função, de R em R. R quer dizer o conjunto dos números reais. É o conjunto formado pelos números racionais e pelos números irracionais. Recebe o nome de função do primeiro grau ou função afim. Então, você pode ter material didático que vai ter esses dois nomes. Quando em cada elemento x pertencente aos reais associa o elemento ax mais b, que pertence também aos reais, sendo A não nulo e A e B números reais. Essa é a fórmula que nós temos de uma função do primeiro grau. O f de x vai ser sempre igual a ax mais b. Observe que o grau do binômio ax mais b é igual a 1. Por isso, toda função cuja lei tem essa forma é chamada de função do primeiro grau, ou função afim. Binônimo quer dizer que é formado por dois monônimos. Eu tenho o monônimo ax e o monônimo b. Se ele falou que A e B são números reais, pode ser qualquer número que eu quiser, então a única parte literal, a única letra que vai ficar é o x. E esse x não tem expoente. Se ele não tem expoente, o expoente dele é 1, e se o expoente é 1, é com a função do primeiro grau. Se o expoente fosse 2, função do segundo grau. Se fosse 3, função do terceiro grau. E assim sucessivamente. As duas formas geral que você pode encontrar uma função do primeiro grau. Aqui nós já falamos, f de x é igual a ax mais b, ou y é igual a ax mais b. As duas formas estão corretas. É importante entender alguns dados que nós temos aqui. O a é o coeficiente angular. O a vai ser o número que vai ficar junto do x. Toda letra tem o seu coeficiente angular, ou seja, toda letra tem o seu coeficiente numérico, tem um número que vem acompanhando com ele. Nós já estudamos isso lá no conteúdo do 8º ano. Quando ele não aparecer, ou ele é 1, ou ele é menos 1, se aparecer com negativo. O B é o coeficiente linear, ou seja, o B é o termo independente, aquele que não tem letra com ele, ele é apenas o número. O B também, ele é o ponto de intersecção entre a reta e o eixo das ordenadas. Nós vamos estudar que cada função tem um gráfico, tem um desenho de um gráfico. E uma função do primeiro grau, ela também tem um gráfico. E nós estudamos que no plano cartesiano, nós temos os valores de x e y. Esse gráfico, ele vai cortar, o eixo y bem no valor de b. Bom, vamos ver um exemplo de uma função do primeiro grau. Y é igual a 2x mais 1. Observe que o x, ele tem como número na frente dele o 2. Então, o 2 é o coeficiente angular, é o valor de A. O 1, ele não tem x, então ele é o termo independente, ele é o B. No nosso segundo exemplo, nós temos y é igual a menos 3x mais 3. O número que vem junto com a letra x é o coeficiente angular, é o valor de A, menos 3. E o B é o 3 positivo, porque ele é o termo independente. Se o valor for positivo, você não precisa colocar sinal de mais. Porém, se ele for negativo, você é obrigado a colocar o sinal negativo, como no A, menos 3. Raiz ou zero da função do primeiro grau. Dentro de uma função do primeiro grau, nós chamamos de raiz ou zero da função polinomial
f de x igual a ax mais b, onde o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, um número real. X tal que y ou f de x é igual a zero. Isso quer dizer que quando eu tenho uma função do primeiro grau, eu sei que o f de x pode aparecer ou pode aparecer o y. Quando você substituir o f de x ou o y por zero, qual o valor que você vai encontrar para x? Esse valor que você encontra para x, esse número, você vai chamar de raiz ou zero da função. Uma função do primeiro grau, você tem apenas um valor de x. Uma função do segundo grau, você pode ter dois valores de x. Uma função do terceiro grau, você pode ter três valores de x, e assim sucessivamente. No nosso exemplo, nós vamos obter a raiz ao zero da função y é igual a 2x menos 5. O y pode aparecer como f de x. Então, eu vou substituir o y por zero e eu vou ficar com 2x menos 5 igual a zero. Eu vou mudar o 5 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar positivo. E o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Isso quer dizer que a raiz, o zero dessa função, é 5 sobre 2. No nosso segundo exemplo, nós temos y igual a 3x mais 6. Eu quero saber qual é o valor de x quando o y é igual a zero, aliás. Então, eu substituo o y por zero, 3x mais 6 igual a zero. Eu vou mudar o 3 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar subtraindo, e o 6, aliás, vai passar subtraindo, e o 3 vai passar dividindo. Quando você dividir 6 por 3, você vai encontrar menos 2, porque o 6 vai ser negativo. Ou seja, o número que eu encontro para x quando o y é zero é menos 2. O que isso quer dizer? Que se você substituir nessa equação o menos 2, você vai multiplicar com 6, com 3, ele vai ficar menos 6, mais 6 vai ser zero. O mesmo acontece com o 5 sobre 2 no primeiro exemplo. Se você substituir o x por 5 sobre 2, multiplicar ele com 2 e subtrair de menos 5, você vai encontrar zero. Uma função do primeiro grau, ela tem como gráfico sempre uma reta. Vai ser sempre uma reta. Cada função tem o seu próprio tipo de gráfico, o seu modelo de gráfico. E em uma função do primeiro grau, o gráfico vai ser sempre uma reta. Então, nós vamos ter uma função f de x mais igual a x mais b. Eu tenho o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y. E aqui eu tenho uma reta. Essa reta está representando uma função afim, uma função do primeiro grau. Nessa reta é importante você analisar dois pontos aqui. Ela vai cortar o eixo y e ela vai cortar o eixo x. Como eu sei que número que vai passar no eixo y? É o valor de b. Toda equação do primeiro grau não tem o valor de a e de b? Então, o b não é o termo independente? Aquele número é o valor que você vai determinar. Ele pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser uma fração, pode ser um decimal. Aqui vai ser modificado a cada função. E o valor que você vai cortar em x? Vai ser o valor menos b sobre a, ou seja, a raiz. Quando eu substituo o y por zero, eu não encontro um valor para x. Esse valor de x é o valor que você vai cortar o eixo x. Ele também pode ser positivo, negativo, decimal, fração e assim por diante. Bom, agora nós já sabemos, uma função do primeiro grau, o gráfico será sempre uma reta. Mas ele tem duas opções. A reta pode ser crescente, quando ela sobe, ela vai da direita para a esquerda,
e ela pode ser decrescente quando ela desce. Bom, mas como é que eu vou saber se a função ela é crescente ou se ela é decrescente? Eu vou olhar o valor de A. Se o A for maior do que zero, ou seja, se o valor de A for positivo, a função você chama de crescente. Agora, se o A for um valor negativo, aí você chama a função de decrescente. Eu posso até não saber como desenhar o gráfico certinho, mas se eu olhar para a função e ver que o valor de A é positivo, eu sei que o gráfico tem que ficar nessa posição. Se eu olhar para o A e eu ver que ele é um número negativo, o gráfico tem que ficar nessa posição. Lembrando que ele tem que ser exatamente uma reta. Vamos ver algumas características de uma função crescente e decrescente e ver também alguns exemplos. A função considerada crescente, o seu coeficiente angular, o A, é um valor positivo, ou seja, é um número maior do que zero. Exemplo, f de x é igual a 2x menos 1. O A é o número que vem acompanhando o x, ele é o número 2. Então, como o número 2 é um número positivo, essa função é uma função crescente. Segundo exemplo, f de x é igual a 3 sobre 2x. Eu vou olhar o número que está na frente do x, 3 sobre 2. 3 sobre 2 é uma fração, mas é uma fração positiva, então continua sendo uma função crescente. O terceiro exemplo, eu tenho y igual a x. Observe que não tem nenhum número que aparece na frente do x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar. Se não tem nenhum coeficiente numérico na frente do x, será que ele não existe? Sim, ele existe. Ele é o número 1. Se fosse negativo, seria menos 1. Então, como é um positivo, todas essas funções nós chamamos de função crescente. Aqui nós temos um exemplo de uma função do primeiro grau, 2x mais 3. Bom, se ela é uma função crescente, eu vou desenhar o eixo x, o eixo y, e eu vou ver que tem que ter uma reta. Nessa reta, ela vai cortar o eixo y. Aonde? Exatamente no termo independente. Quem é o termo independente da função? 2x mais 3. É o 3 porque não tem x. E no ponto x, ela vai cortar na raiz, ou seja, ao substituir o f de x por zero, que número que você vai encontrar para x? Você vai encontrar menos 3 sobre 2. O a tem que ser sempre maior do que zero para essa função ser uma função do primeiro grau. Quem é o a na equação? É o 2. Então, por ele ser positivo, função crescente. Bom, vamos observar. Nós vimos o gráfico. Nós temos aqui um outro exemplo. 2x mais 3. Observe que você pode marcar vários pontos se você quiser. E você pode determinar o A e o B. E a partir disso, você pode calcular a função crescente. Então, você pode fazer especificamente, calcular a raiz, determina o A e o B, e depois você faz o gráfico. O gráfico é sempre a última coisa que você vai fazer. Na função decrescente, nós ainda temos uma reta para representá-la no gráfico. Porém, o que eu vou analisar? Que o coeficiente angular, o A, é um valor negativo, ou seja, menor do que zero. Exemplo, f de x igual a menos 3x menos 1. Eu vou olhar o número que aparece junto do x. Geralmente, ele aparece na frente do x, é o menos 3. Como o menos 3 é um número negativo, ele é menor do que zero, então essa função é uma função decrescente. No nosso segundo exemplo, nós temos menos 5 sobre 4x. Bom, eu vou olhar o número que está na frente dele, é o menos 5 sobre 4.
Então, esse valor também é negativo, função negativa, função decrescente. E o nosso terceiro exemplo, nós temos o y igual a menos x. Não tem nenhum número na frente, então nós sabemos que quando não tem número, é 1. Como está acompanhado do negativo, então ele vai ficar menos 1. Então, definir se uma função é crescente ou decrescente é muito fácil. Eu vou simplesmente analisar o número que aparece na frente do x, ou seja, na frente da letra. Se ele é positivo, função crescente. Se ele é negativo, função decrescente. Bom, e como nós temos o desenho no gráfico de uma função decrescente? O gráfico ele vai ficar nesse sentido. Nós temos aqui o exemplo da função menos 2x mais 3. Por que ela é decrescente? Porque o x está acompanhado do número negativo menos 2. Bom, eu tenho o plano cartesiano, eu tenho o valor para x e o valor para y. Y é chamado de ordenada, x é chamado de abscissa. Aonde esse gráfico, que é essa linha reta, ela corta no eixo das ordenadas? O valor independente. O número que está sem o x, no nosso caso, é o 3. E como eu sei aonde ele corta no eixo x? Ele vai cortar no eixo x exatamente na onde é a raiz da equação, da função. Quando eu substituir o f de x por zero, eu vou encontrar um valor para x. Nesse caso, o valor é 3 sobre 2. Então, ele vai cortar exatamente nesse lugar. Nós temos aqui uma outra função, um outro exemplo. A função f de x é igual a menos 3 sobre 2x mais 3. Eu vou olhar primeiro quem é o valor de a. O número que está na frente do x é o menos 3 sobre 2. Ele é negativo? Então, ele é o quê? Função decrescente. E quem é o b? O b é o valor 3, porque ele não tem letra. Bom, aqui nós já sabemos que esse B, ele é onde nós vamos marcar no eixo X. Ele é um ponto cartesiano, ele é um ponto que eu posso marcar no plano. Um ponto ele não é formado por duas coordenadas? Então, se eu sei que o 3, obrigatoriamente, ele pertence ao eixo Y, eu vou colocar que o eixo X vale 0. Então, eu tenho ponto 0 e 3. Eu preciso também encontrar o valor que vai cortar no eixo x. Ele é a raiz. Então, você substitui o f de x por zero e vai ficar com menos 3 sobre 2x mais 3 igual a zero. A partir daí, eu resolvo como a equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é um conteúdo que você já estudou no sétimo, no oitavo. Então, ele é um conteúdo bem simples. Você escreve de um lado e de outro do membro. Quando você troca, você faz isso fazendo com que o sinal positivo se torne negativo, o negativo se torne positivo, a adição se torna subtração, a multiplicação se torna divisão e divisão se torna multiplicação e assim por diante. Bom, eu tenho o 3 positivo, eu vou mudar para o segundo membro, ele vai ficar negativo. Aqui eu poderia ter feito todo o cálculo e no final analisado o sinal, mas aqui ele multiplicou por menos 1. Assim, os dois termos, o menos 3x sobre 2 e o menos 3, ambos ficaram positivo. Mas eu quero o valor de x e não o valor de 3 sobre 2x. O 2 vai multiplicar com 3, ele vai ser 6. E o 3, depois nós vamos passar dividindo com o 6. E 6 dividido por 3 vai ser 2. 2 vai ser a raiz. Nós temos outro ponto. O x vale 2 e o y vale 0. Nós substituímos o f de x por 0, é a mesma coisa. Então, nós marcamos os dois pontos. O 3, o 0 e 3, o 2 e 0. Bom, então nós vimos aqui que uma função, ela é chamada de função do primeiro grau, quando ela tem como expoente no seu x, ou seja, na sua letra, o 1. Geralmente esse expoente não vai aparecer como 1, então vai estar subentendido. Toda função do primeiro grau ela pode ser crescente e decrescente. Ela vai ser crescente. O A é positivo,
crescente. Então, quando A é negativo, ela vai ser decrescente. O gráfico. Toda função tem seu gráfico. O gráfico dele é sempre feito num plano cartesiano. Então, você tem que lembrar o que é eixo x, o que é eixo y, ponto de origem, zero. A partir dele, nós temos positivo e negativo, as marcações. E toda reta é uma função, é um gráfico de uma função do primeiro grau. Então, se eu marcar todos os pontos que foi falado, mas se eu não ligar esses pontos, eu tenho uma função, eu tenho um gráfico? Não, o gráfico é essa reta. Bom, se nós falamos sobre gráficos e que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, como que eu posso fazer um gráfico? Como eu posso construir um gráfico? Eu fiz 3 passos bem simples que você pode fazer para poder construir seu gráfico. Primeiro, você vai determinar o valor da raiz, ou seja, o valor de x, quando o y vale zero. E esse valor de x, ele vai ser marcado no eixo x. 2. Nós vamos determinar o coeficiente linear, ou seja, o valor de b. O valor de b é aquele número sem x. Ele vai ser marcado no eixo y. E depois você vai ligar esses dois pontos e vai traçar a reta. Você pode também fazer uma tabela e substituir vários valores? Pode, mas essa é a forma mais fácil. A partir disso, vamos ver alguns exemplos sobre relacionado à função do primeiro grau. O primeiro exemplo. Qual é a raiz ou zero da função y igual a 10x mais 5? Bom, y pode ser representado por f de x também. A raiz é o valor de x que torna a função y igual a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o y por zero e eu vou ficar com zero igual a 10x mais 5. E eu tenho aqui uma equação do primeiro grau e eu resolvo normalmente. Apenas por uma questão de organização, eu troquei e fiquei com 10x mais 5 igual a zero. O 5 está positivo, eu mudei para o segundo membro, ele passou negativo. O 10 está multiplicando, eu passo dividindo. Menos 5 não divide por 10. Então, o que eu faço? Eu simplifico. Vou repetir o menos e vou simplificar por 5. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Ou seja, o x vale menos 1 sobre 2. Eu tenho aqui um ponto que eu posso marcar na minha reta. Eu tenho um ponto xy, o x nós encontramos que é 1 sobre 2 e o y eu substitui por 0. Eu tenho um par ordenado. No nosso segundo exemplo, nós temos, dada a função f de x igual a 3x mais 2, calcule f de zero. Observe que ele está dizendo que no lugar do x, ele substituiu por zero, porque na função nós tínhamos f de x. Ele trocou esse x por zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar também esse x que está junto do 3 por zero. 3x é o mesmo que 3 vezes x, então vai ficar 3 vezes 0 mais 2. 3 vezes 0 é 0, 0 mais 2, 2. Eu tenho aqui também um ponto. Qual é esse par ordenado? O x foi 0 e o f de x, 2. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. No nosso segundo exemplo, nós temos f de menos 6, ou seja, eu vou trocar o x por menos 6. Vou ficar com 3 vezes menos 6 mais 2. 3 vezes menos 6, menos 18. Menos 18 mais 2, menos 16. Eu tenho aqui um outro par ordenado. Eu poderia até fazer uma reta a partir desses dois pontos. Eu tenho que o x vale menos 6, porque foi o valor que nós substituímos, e nós encontramos que o f de x é menos 16. F de x é o mesmo que y, então ficamos com menos 6 e menos 16. No nosso próximo exemplo, nós temos: seja f uma função representada pelo gráfico.
nós temos um gráfico, determine a função. Eu vou ver que função gerou esse gráfico. Para fazer isso, eu preciso de 2 pontos. Então, eu vou observar o gráfico, vou marcar os pontos. Você tem que ter muita atenção, porque a nossa vontade inicial é dizer que o 5 e o 3 é um ponto, mas não. O 3, ele é um ponto e o 5 é outro ponto. Então, você tem 2 pontos aqui. O ponto, ele é formado sempre por um valor x e depois um valor y. Então, eu vou analisar primeiro esse ponto 5. Ele está em cima da reta x, então realmente o x vale 5, mas não tem valor para y, então é zero. Já o segundo ponto, o 3 está no eixo das ordenadas, eixo y. Então o x vale zero e o y vale 3. Eu tenho 2 pares agora, eu tenho 5 e 0 e um outro par 3 e 0. Já que eu tenho 2 pontos, eu posso determinar os valores de a e b. Lembra que toda equação, toda função do primeiro grau, ela é escrita no formato y igual a x mais b? Bom, se eu sei que o y pode ser substituído por f de x também, e que o a é um número que ele vai estar junto com o x, que é a nossa parte literal, a nossa letra, o b vai ser um número, e esse número, ele não depende da letra, ele é independente, eu posso fazer aqui uma inequação, aliás, uma equação a partir disso. Bom, no primeiro, eu sei que o x vale 5, aliás, o x vale 5 e o y vale 0. Então, eu vou substituir. No lugar do y, eu coloquei 0, no lugar do x, eu coloquei 5. Fiquei com 0 igual a vezes 5 mais b. Bom, apenas por uma questão de organização, eu vou escrever os 5 primeiro. Então, fiquei 5a mais b igual a 0. Agora, eu não posso continuar porque eu tenho 2 letras aqui, letra A e letra B, eu não posso juntá-las. Então, eu vou utilizar o nosso segundo ponto. Eu vou substituir o x por 0 e o y por 3. 3 é igual a A vezes 0 mais B. A vezes 0 mais B igual a 3, eu apenas troquei para uma questão de organização. Qualquer número, qualquer valor multiplicado por 0 é 0. Então, A vezes 0, 0. Encontrei o valor de B. B é igual a 3. Se eu já sei agora o valor de B, eu posso voltar na nossa primeira equação, trocar o B por 3 e nós vamos ficar com 5A mais 3 igual a 0. Eu mudo o 3 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar menos. Eu troco o 5 que está junto do A, ele vai passar dividindo. Encontrei. O A vale menos 3 sobre 5 e o B vale 3. A partir disso, eu posso continuar. Eu vou calcular a função. Toda função no f de x igual a x mais b, eu vou trocar o a por menos 3 sobre 5 e eu vou trocar o b por 3. Então, nós vamos ficar com f de x igual a menos 3x sobre 5 mais 3. Eu escrevi a equação que deu origem a esse gráfico. Quarto exemplo. Defina a função do primeiro grau cujo gráfico passa pelos pontos f de 0 igual a menos 1 e f de 3 igual a 2. Bom, ele não falou os pares ordenados, ele só deu essas informações, mas a partir dela você consegue analisar. O que vem dentro desse parênteses? Não é o valor de x? Então, o x vale 0 quando o y vale menos 1. Eu tenho um ponto, 0 e menos 1. No segundo, eu tenho o x valendo 3 e o y valendo 2. 3 e 2. Eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou escrever a equação y é igual a ax mais b, vou trocar o primeiro y por menos 1 e o x por 0. Eu vou ficar com menos 1 igual a vezes 0 mais b.
Apenas por uma questão de organização, eu vou trocar o primeiro membro com o segundo membro. E nós vamos ficar com A vezes zero mais B igual a menos 1. A vezes zero eu sei que é zero, então B é igual a menos 1. Agora, eu posso continuar o processo e encontrar o valor de A. Eu vou repetir novamente a equação do primeiro grau. Y é igual a A vezes B mais A vezes 3 mais B. Aliás, porque o AX mais B, você vai repetir o A, vai trocar o X por 3 e vai repetir o B. Bom, eu vou organizar, vou ficar com 3 vezes A mais B igual a 2, e eu vou trocar o B pelo número que nós encontramos na primeira equação, por menos 1. Então, vai ficar 3 vezes A menos 1 igual a 2. Esse menos 1, eu vou mudar para o segundo membro, ele vai passar mais. 2 mais 1 vai ser 3. Então, eu vou mudar esse 3 também que está junto do A, do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar dividindo. 3 dividido por 3, 1. Se eu encontrei o valor de A e de B, eu posso escrever a equação. Y é igual a AX mais B. Eu vou trocar o A por 1 e eu vou trocar o B por menos 1. Vou ficar com Y igual a 1x mais menos 1. Eu poderia ter colocado simplesmente menos 1, mas aqui também eu posso colocar entre parênteses. 1x é simplesmente x. Lembra que quando o coeficiente numérico, ou seja, o número que aparece junto da letra não é qualquer número, ele vai aparecer. Mas se ele for 1, ele não vai. Então, vai ficar x menos 1. Próximo exemplo. Defina a função do primeiro grau, cujo gráfico passa pelos pontos f de menos 1 e 5 e f de 2 e menos 4. Bom, aqui o x vale menos 1, o y vale 5. Aqui o x vale 2 e o y vale menos 4. Eu tenho 2 pontos. Vou fazer o mesmo processo que nós fizemos. Eu vou escrever a função do primeiro grau, f de x é igual a x mais b. Vou trocar o f de x por 5, porque é a mesma coisa que y, e vou trocar o x por menos 1. 5 é igual a A vezes menos 1 mais B. Apenas por uma questão de organização, eu vou escrever A vezes menos 1 mais B igual a 5. A vezes menos 1 é menos A mais B igual a 5. Posso continuar? Não, porque eu tenho duas letras diferentes. Vou fazer o mesmo processo com o segundo ponto. Vou substituir o f de x por menos 4 e vou substituir o x por 2. Menos 4 é igual a A vezes 2 mais B. Por uma questão de organização, nós vamos ficar com A vezes 2 mais B igual a 4. A vezes 2 é 2A, 2A mais B igual a menos 4. Aqui eu tenho um outro impasse. Eu tenho a letra A e a letra B e nenhuma delas desapareceu. Então, eu fiquei com duas equações. Eu fiquei com a equação 2A mais B igual a menos 4 e a equação menos A mais B igual a 5. Quando eu tenho duas equações e eu não consigo resolvê-las e elas estão falando do mesmo assunto, eu chamo isso de sistema. Eu vou resolver o sistema que se formou a partir das duas equações. Nós estudamos algumas formas de resolver um sistema formado por duas equações do primeiro grau. Aqui, nós vamos resolver pelo método da adição. No método da adição, eu vou cancelar um dos valores. Eu vou escolher uma letra para cancelar. Eu quero cancelar o A. Para cancelar o A, eu preciso ter o mesmo valor com sinal diferente. Bom, no primeiro eu tenho 2A, no segundo eu só tenho menos A. Então, se tivesse um 2 aqui, eu ficaria com 2 menos 2, 0. Então, eu vou multiplicar toda a segunda equação por 2. Repete a primeira, 2A mais B igual a menos 4, e multiplica a segunda. 2 vezes menos A, menos 2A, 2 vezes B, mais 2B, 2 vezes 5, 10. E agora eu vou somar essas duas equações. 2A menos 2A, 0, eu posso cancelar. B mais 2B, 3B. 10 menos 4, 6.
3b igual a 6, eu vou mudar o 3 do primeiro membro para o segundo, ele vai passar dividindo. 6 dividido por 3, 2. Encontramos o valor de b. Agora, basta escolher uma das equações para encontrar o valor de a. Eu escolhi 2a mais b igual a menos 4. Troquei o b por 2 e fiquei com 2a mais 2 menos 4. Esse 2a eu mudei para o segundo membro, ele passou negativo. 2a é igual a menos 4 menos 2, menos 6. Agora eu mudo o 2 do primeiro membro para o segundo, ele passa dividindo. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Se eu sei o valor de a e o valor de b, basta substituir. Y é igual a ax mais b. Eu troquei o a por menos 3 e o b por 2. Então, eu fiquei com a função menos 3x mais 2. Bom, vou fazer agora, já que eu tenho essas equações, o gráfico, porque eu tenho dois pontos, eu vou marcar eles. O primeiro ponto, o x não vale menos 1 e o y não vale 5. O segundo ponto, o x não vale 2 e o y menos 4. Então, o que eu vou fazer? Vou desenhar o plano cartesiano, vou desenhar o eixo x, o eixo y, o ponto de origem vale 0, os negativos nesse sentido, então menos 1 liga com o 5 e o 2 liga com menos 4. Eu tenho dois pontos aqui. Eu também tenho um ponto, o valor de b. Se o b vale 2, quer dizer que no eixo y também tem que cortar no ponto 2. Eu tenho 3 pontos, ligo eles e formei uma reta. Toda função do primeiro grau precisa ser uma reta. Nosso próximo exemplo. A produção de casquinha de sorvete produzida por uma máquina é representada por f de x igual a 650x mais 30, onde x é o tempo em horas e f de x é a quantidade de casquinha produzida. Qual é a quantidade de casquinha produzida em 10 horas? Bom, aqui eu tenho duas variáveis. Eu tenho o f de x e eu tenho o x. O f de x é a quantidade de casquinha. Então, é o valor que eu quero. Já o valor de x é as horas que essa máquina vai ficar ligada. Ele falou que vai ficar ligada por 10 horas. Então, o que eu vou fazer é escrever a equação f de x igual a 650x mais 30. E eu vou trocar o x por 10. O x aparece duas vezes, no f de x e no 650x. Então, vai ficar f de 10 igual a 650 vezes 10 mais 30. 650 vezes 10, 6.500, mais 30. Então, o f de 10 vai ser igual a 6.530. Ou seja, nós temos 6.530 casquinhas sendo produzida quando a máquina fica ligada por 10 horas. Pessoal, nessa aula de hoje, nós trabalhamos um conceito extremamente importante na matemática, que é a função do primeiro grau. E vimos alguns exemplos também relacionados a esse conteúdo. Irá ficar alguns exercícios para vocês realizarem e uma atividade especial, que é vocês fazerem um mapa mental. Para que vocês tenham uma ideia de como fazer o mapa mental, eu vou colocar as instruções junto com a atividade. Mas aqui vocês podem ter uma ideia. No mapa mental, eu tenho que ter no centro o nosso tema. No nosso caso, nós vamos falar sobre função do primeiro grau. A partir desse tema central, eu vou puxar setas para indicar algumas questões importantes, como, por exemplo, como se faz o gráfico, como que eu faço para determinar os pontos, o que o gráfico ele é sempre uma reta, como é um gráfico de uma função do primeiro grau, qual é a definição de uma função do primeiro grau, ela pode ser crescente e decrescente. Então, aqui eu tenho um exemplo de um mapa mental. No mapa mental, você precisa usar letras grandes, você tem que usar colorido, canetas coloridas, e as informações têm que estar as mais precisas possíveis, mas sem escrever muito. Então, na próxima aula, vocês vão enviar as fotos desse mapa mental relacionado a esse conteúdo, função do primeiro grau. Bons estudos para vocês!